Faltam 20 minutos para as 9. Um estudo americano publicado recentemente revelou que cerca de 50% das crianças sentiram dores nas costas até aos 15 anos de idade. O médico ortopedista e também presidente da Associação Spine Matters, Luís Teixeira, alerta para as causas que podem estar na raiz destes números. Vamos falar sobre isto também. E à altura de regresso às aulas, os cuidados à atenção devem ser redobrados. Provavelmente anda agora numa reviravolta a comprar o material escolar. Ora bem, Luís Teixeira está na Manhã da Renascença. Bom dia, doutor. Bem disposto. É sempre um prazer tê-lo aqui na Manhã da Renascença. Dá sempre belos conselhos. São conselhos que nós ouvimos recorrentemente, mas ainda assim nunca é demais lembrar, porque esquecemos. De um ano letivo para o outro parece que apagam. Quais são as principais queixas? Voltando aqui a este estudo, quais são as principais queixas? E vamos nos centrar nas crianças em particular. Sim, este estudo, Carla, bom dia, chama a atenção para o facto de, mesmo crianças já muito jovens, apresentam queixas de dores, em particular na região dorsal e na região lombar, portanto, na parte intermédia e mais baixa da coluna vertebral. E não é muito cedo para ter dores nas costas? Se for, vamos lá ver, se for uma dor pontual, uma dor esporádica, não acho que isso deva provocar sinal de alarme junto dos pais. Acima de tudo, aquilo que chamamos a atenção é para o facto de dores que tenham algumas características, como ser dores persistentes, dores que duram durante 2, 3, 4 dias seguidos, ou quando são intermitentes, portanto aparecem e desaparecem, mas têm um período superior a 30 dias, aí sim os pais devem ter alguma preocupação. E porquê que isso acontece? Tudo depende, há um conjunto de fatores. Hoje em dia nós estamos a assistir, as nossas crianças são cada vez mais sedentárias. E isto vamos falar para já nas primeiras dores, que são as dores sem grande significado, sem patologia diretamente associada. Se falávamos há bocado, e se a Carla reparar, hoje em dia as crianças vão para a escola, acordam cedo, desde as 8 da manhã praticamente até ao meio-dia e tal, têm um intervalo pequeno entre as aulas, de resto estão permanentemente sentadas, as atividades desportivas na escola são extremamente reduzidas, comem sentadas, têm depois à tarde as atividades sentadas, muitos deles têm atividades extracurriculares de línguas, isto e aquilo, de música, sentadas. Estou com vontade de me levantar. Pois. E depois chegam a casa, fazem os deveres sentados, jantam com os pais sentados e, portanto, repare... Sim, tem razão, porque também nos alerta, sendo uma luz em nós, não é? De facto, isso é verdade. E o que é que podemos fazer para mudar? Eu acho que isso passa muito... há dois grandes vetores que há que trabalhar. O primeiro tem a ver com os pais e com as famílias, o segundo tem a ver com os órgãos que têm responsabilidade junto da educação das crianças, em particular no Ministério da Educação. E quer as atividades curriculares, quer as extracurriculares, devem cada vez mais privilegiar a prática do exercício físico. E isso é muito deixado para pequenas atividades residuais de 1 hora no máximo por dia, o que é manifestamente insuficiente para idades em que todo o esqueleto e toda a estrutura osteoarticular está em crescimento. E nesses exercícios, que são poucos, há exercícios, têm conhecimento disso, que reforçam a região lombar e tudo o que é preciso para ter uma postura correta? Sim. Há um conjunto de exercícios, desde atividades mais ligadas às práticas aquáticas, da natação, hidroginástica, polo, etc., até outras atividades normalmente não tão do agrado das crianças, mas que são exercícios que fortalecem os músculos do tronco e que criam flexibilidade e elasticidade importante à estrutura do tronco, como o Pilates, por exemplo, ou a Yoga. Mas, de uma maneira geral, o que é importante é que as crianças pratiquem exercício físico. E aquilo que antigamente nós víamos, a maioria das atividades sociais eram muito físicas, se relembrarmos o que era as corridas uns atrás dos outros, o jogo da macaca, eram atividades muito físicas. Hoje em dia nós substituímos por atividades eletrónicas, por os Game Boys, sentados e os computadores, e portanto há uma alteração grande daquilo que são. O que é que isso pode provocar a médio e longo prazo? A médio e longo prazo é assim... Porque é bom que haja alguém que nos abra a mente. Eu acho que, acima de tudo, nos últimos anos verificou-se em Portugal uma grande consciencialização da necessidade da prática do exercício físico em função das doenças cardiovasculares, mas não em função do desenvolvimento dos músculos do tronco.
E aquilo que nós precisamos é de, pelo menos 1 hora ou mais por dia, fazer exercícios que façam a prática dos músculos do tronco. Isso gera que, como vimos nesses números, mais de 50% das crianças têm dores e, para futuro, isso pode vir a condicionar algumas alterações, não diretamente de deformidades. Existe aqui, é algo que depois podemos falar mais tarde, alguma confusão às vezes entre estas queixas e as deformidades, em particular as escolioses, mas em termos de dores, isso sim há evidência científica sobre as crianças e sobre esta ausência do exercício físico. Há uma ideia que eu tenho que é inevitável toda a gente ter uma escoliose, mais cedo ou mais tarde. Isso é verdade, confirmação, é um mito? Não, é um mito. Não, vamos lá ver. Primeiro, a escoliose é o desvio da coluna, não é? É um desvio tridimensional da coluna vertebral. Isso não é verdade. É verdade que há pequenas atitudes escolióticas. Hoje em dia mesmo as sociedades internacionais já começam a classificar a escoliose só a partir de determinados graus, porque há pequenas curvaturas que não têm o mínimo significado. São normais. Mas muitas vezes e há uma grande confusão, há alguns artigos recentes que fizeram essa ressalva, mesmo quando nós fazemos uma grande chamada de atenção em relação a outro ponto que tem muito a ver com as crianças, que tem a ver com as mochilas, mas não a ver com a escoliose. Não há nenhum estudo, e isto é importante que fique claro, que revele que o peso acrescido nas mochilas condiciona escoliose. Condiciona outros problemas grandes para a coluna, mas não a escoliose. Então, já vamos ao tema mochilas e livros escolares e peso das mochilas, que é o tema que queremos abordar também esta manhã, porque há muita gente que está nessa senda de comprar o material escolar. Já vamos então, conselhos neste âmbito em particular, para si e para o seu filho. Já voltamos a falar com o Dr. Luís Teixeira. Agora, Paulo Soares, de pé, então estás sentado, passas a vida sentado. Não é verdade, também estou sentado. Devia fazer isto em pé. É verdade, eu também. Acidente ainda por resolver na VCI, no Porto. Com 17 graus. Faltam 12 para as 9. Estamos à conversa com o Dr. Luís Teixeira, médico ortopedista, presidente da Associação Spine Matters. Cuidados a ter com a coluna dos mais novos no regresso às aulas, é o tema que estamos a tratar hoje. Vamos lá ver então a questão, Dr. Luís, das mochilas, daquilo que as nossas crianças carregam, que abordou ainda que ao de leve, quando falou de escoliose, que não parece haver uma relação entre o peso das mochilas e a escoliose, mas há outros problemas. Sim, aquilo que existe há vários estudos que comprovam que o peso acrescido ao nível das mochilas vem a condicionar o aumento das queixas de dores na coluna das crianças. E isso, vários estudos internacionais revelam evidência científica sobre isso. Portanto, não há sombra de dúvida. Aquilo que nós verificamos, e em vários estudos que foram efetuados e que a nossa associação também efetuou, é que a criança não deve ter um peso de mochila superior a 10% do seu peso corporal, no limite 15%. E esses números normalmente não são cumpridos. Então, para uma criança que pese 40 quilos, o máximo que deveria ter é 4 quilos. Sim, 4 a 5 Está quilos. Está muito longe do peso das mochilas, e basta ver. A mochila, há alguma mochila ideal? Vamos lá ver como é que podemos atenuar esse problema do peso. Pronto, a mochila ideal, primeiro podíamos discutir o tipo de mochila. Mochila de costas versus o trolley. O trolley aparentemente teria vantagens, dado que não condiciona peso sobre a criança. Claro que tem aqui algumas condicionantes, entre as quais são: primeiro, é preciso que a escola não tenha barreiras físicas para o transporte do trolley, senão torna-se extremamente difícil transportar o trolley ao longo das escadas. E segundo, os trolleys normalmente são mais caros. Portanto, há também aqui contingências de ordem financeira. Por outro lado, às vezes as crianças não acham muito fashion o trolley, acham que é uma coisa já um bocadinho desatualizada e, portanto, não aderem muito ao trolley. Sim, e à medida que crescem tendem a deixar. Sim. Relativamente à mochila, deve ter uma dupla alça, uma alça larga, confortável, de maneira a fazer a menor pressão possível sobre a zona onde se enquadra. Tradicionalmente, nós aconselhamos a que os pesos devam ser colocados na vertical, aqueles pesos mais elevados na vertical, ao longo do eixo de carga da coluna, e os objetos com maior peso devem estar o mais próximo do tronco possível.
Há depois aqui alguns truquezinhos que são... Não sabia disso. Alguns truques como a base da mochila deve ficar sempre acima da cintura, coisa que às vezes vemos as crianças quase com as mochilas pelos joelhos. Muitas vezes. E depois, no limite, mas isso já é difícil, a mochila devia ter alças de bloqueio à frente, em particular a nível abdominal e torácico. Nós vemos isso, por exemplo, nas mochilas profissionais. Como se fosse um paraquedas, não é? Isso, dos caminheiros, se repararmos naquelas mochilas muito dispendiosas dos profissionais de caminheiros, isso existe de maneira que não anda ali um baloiço a empurrar a coluna para um lado e já para o outro. Já estou a ver muitos pais à espera que as lojas abrem para ir devolver as mochilas que compraram porque não estão de acordo com os parâmetros, pelo menos os que disse aqui Dr. Luís, mas de facto é um problema que temos que estar atentos, pais e mães. As nossas crianças levam assumidamente peso a mais, como é que podemos contornar esse peso? É uma das questões que estamos a colocar aqui. Mais algum conselho que acho que seja fundamental os pais saberem? Eu acho que os pais devem, por um lado, limitar os objetos que as crianças levam diariamente àqueles que têm necessidade efetivamente apenas para aquele dia. Portanto, fazer de vez em quando uma revisão da mochila do filho para não levarem lá demasiados objetos não necessários. Por outro lado, tem a ver com os locais de estudo. Atenção que as cadeiras devem ser confortáveis, a criança deve estar com os pés bem assentos no chão, não deve ficar com os pés a balançar. E a cadeira, as costas da cadeira devem ter alguma flexibilidade para diminuir as dores ao nível da região dorsal. Pronto, acho que estão reunidas as condições para termos um grande ano letivo com os seus conselhos. Onde é que as pessoas que nos estão a ouvir o podem encontrar? Carla, eu acho que podem procurar-me na internet e facilmente vão encontrar. Luís Teixeira, pronto, é fácil, Google it. Obrigada mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui a relembrar-nos estas dicas que são tão importantes para o bem-estar das nossas crianças. Obrigado, Carla. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Olá a todos lá em casa, somos nós os Calema. Estamos na manhã da Renascença com a Carla Rocha.